Pensa numa aula importante, gente. Juntamente lá com a potenciação que a gente já viu, radiciação extremamente importante de você ter o domínio sobre tudo que pode ser feito com as raízes, né? E isso é o que a gente chama de propriedades das raízes, né? Aqui a gente vai começar a falar desse assunto, né? E é importantíssimo que vocês vão tirando as suas dúvidas aí. Normalmente, a maioria das pessoas que acaba indo mal em matemática é porque ela não tem o domínio do que a gente chama de matemática básica, que é a matemática que vocês aprendem lá desde o primeiro ano até o nono ano. Algumas coisas vão ficando para trás ali sem aprender direitinho, né? E aí a pessoa acaba sofrendo no colegial. E raiz é uma coisa que o pessoal acaba sofrendo bastante, assim, de uma forma geral. Mas hoje vamos ver se a gente diminui esses problemas. Bom, primeiro, vamos falar aqui da definição, né? A radiciação é a operação inversa da potência. Isso eu já comentei algumas vezes com vocês, né? Elas são inversas. O que está escrito nessa pergunta aqui, ó, quando a gente fala de raiz, né, de um número, por exemplo aqui, né? Se eu pegar lá o que significa o significado da raiz quadrada de 4. Qual que é o significado? Aqui, né, aproveitando, né, aqui não tem nada na raiz quadrada, né, mas esse número que aparece aqui é o que a gente chama de índice, índice da raiz. O número que está dentro aqui da raiz é o radicando, né? Quando a gente tem esta pergunta, que pergunta que está sendo feita? Aqui está perguntando, né? Qual é o número que eu elevo uma determinada... multiplicado por ele mesmo, né? Que número que eu elevo ao quadrado nesse caso, ou seja, que número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes, este número de vezes, para resultar em 4, né? Se for uma raiz cúbica de 8, a pergunta é: qual é o número que eu multiplico por ele esse tanto de vezes, 3 vezes, para resultar no 8, né? Nos dois casos aqui a resposta é 2, né? Porque 2 vezes 2 resulta em 4 e 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 8. Então, essa é a definição. O índice da raiz aqui, ó, esse n, né, que é o índice da raiz, ele pertence ao conjunto dos naturais e ele sempre vai ser maior ou igual a 1, senão ele não é raiz daí, tá? Bom, essa é a definição. Bom, antes da gente prosseguir falando de radiciação, eu quero relembrar aqui com vocês as propriedades das potências. Tudo que é feito na radiciação, ela está ligado diretamente às propriedades das potências. Então, é extremamente importante que você lembre dessas propriedades. E a gente falou nisso aí 2 ou 3 aulas atrás, né? Então, quem não assistiu, assista essas aulas aqui, porque é importante você saber as propriedades, mas não é sentar aqui para decorar as propriedades, é sentar e fazer exercícios, né? Para te ajudar a lembrar das propriedades. Bom, agora vamos efetivamente para as propriedades lá de raízes. Então, vamos começar com essa aqui. Essa é uma que eu até já falei para vocês lá na aula de radiciação, né? Mas essa é uma das propriedades que mais me ajudaram quando eu estava estudando, né, no ensino médio, né? Eu tinha muita dificuldade lá com raiz no começo e aí eu aprendi que eu conseguia transformar uma raiz em potência e a coisa simplificou bastante para mim, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma raiz quinta de 10 ao cubo. Isso aqui pode ser transformado num
uma potência de expoente fracionário, né? De expoente racional. Então, esse 5 que está aqui, ó, você pode passar ele dividindo 3. Então, vai ficar 3 quintos. Ok? Neste caso, não dá simplificação nenhuma aqui entre o 3 e o 5. Então, eu posso deixar desse jeito. Vamos pegar aqui um outro. Raiz quarta de 7 elevado a 8. Então, neste caso, olha o que vai acontecer. Eu posso pegar esse 4 e passar aqui, ó. Então, nós vamos ficar com 7 elevado a 8 quartos. Concordam? Só que 8 dividido por 4 é 2. Então, eu posso escrever isso aqui 7 ao quadrado. E 7 ao quadrado é 49. Certo? Então, essa propriedade, ela me permite muitas coisas, tá? E ela é extremamente importante. Então, procurem utilizar assim que você achar que deve. Bom, lembrando até sobre propriedades, né? As propriedades são regrinhas que você pode fazer, não que você tenha que fazer ela todas as horas. Para isso, é que tem a importância de você fazer bastante exercícios para você ganhar experiência de decidir em determinados momentos o que você faz, qual propriedade você faz agora, qual propriedade você faz depois. E isso só ganha com experiência, gente. Olha esse próximo aqui. Está dizendo que raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Né? Não é uma coisa que você precisa decorar, mas por que que isso acontece? Né? Eu garanto que vocês já fizeram isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Fala aí para mim, o que que vocês já fizeram aqui? O maior desejo do aluno de matemática, né? Cortar alguma coisa, né? Muita gente vem aqui e corta a raiz quadrada com o quadrado, corta, e a resposta dá 3. Só que eu quero saber por quê. Por que que corta? Né? Então, tem vários motivos para explicar isso. Um dos motivos seria, né, por que que pode cortar? Seria a propriedade anterior, que a gente acabou de falar. Olha o que acontece aqui, ó. Raiz quadrada, né, de 3. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui eu coloquei para ficar mais evidente. Aqui, a potência aqui é 1, né? Usando a propriedade anterior que a gente falou ali, eu posso pegar esse 2 e mandar ele para cá. Então, ficaríamos com 3 elevado a meio, tudo isso elevado a 2. Nas propriedades de potência, que a gente também já falou, potência de potência eu multiplico. Então, vai ficar 3 elevado a meio vezes 2. E meio vezes 2 fica 2 sobre 2. E 2 dividido por 2 dá 1. E 3 elevado a 1 dá 3. Certo? Por isso que a gente acaba cortando direto. Mas é importante que vocês saibam por que que corta. Senão você vai virar uma roleta russa. E agora? Corta ou não corta? Corta ou não corta, né? E aliás, outra dica, né? Na dúvida, não corte, né? Vou fazer aqui em cima para vocês verem, ó. Aqui, ó. Nessa parte genérica aqui, ó. Transformando aquilo, ó. Aqui tem um 1. Então, tirando da raiz, ele vira 1 sobre n. Elevado a n, né? Aí multiplico os expoentes, fica A elevado a N sobre N. E N sobre N é 1. E A elevado a 1 é A. Por isso que está dizendo que vai cortar. Sempre quando a gente tiver, né, um número lá qualquer, vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu pegar lá raiz décima de, sei lá, 7
elevado a 10, o que você pode fazer? Isso simplifica com isso e fica 7. Mas você tem que saber por quê, né? Saber da onde que você está tirando isso, ok? Beleza nessa aí? Espero que sim. Vão perguntando aí. Não tem problema interromper aqui a aula, gente. Pergunta que eu vou esclarecendo mais. Vamos lá. Próximo. Ó, essa propriedade e outras também, vocês vão ver que sempre nós temos uma propriedade parecida nas potências, né? Sempre eu tenho uma propriedade similar na potência. Por quê? A radiciação é uma potência. Por que que quando eu tenho a multiplicação de uma raiz de mesmo índice por uma outra do mesmo índice, né? Ó, tem que ser o mesmo índice para as duas. Quando eu multiplico isso, eu posso colocar dentro de um mesmo radical aqui, ó. Por que que eu posso fazer isso? Eu vou demonstrar aqui para vocês facilmente, ó. Isto aqui é A elevado a 1 sobre N, transformando em potência. Isso aqui, 1 sobre N, né? Como os expoentes são iguais, eu consigo colocar tudo dentro do mesmo parênteses. Olha lá, ó. Certo? E agora, se eu devolver isto aqui para a raiz, fazer o processo contrário do que eu fiz aqui, ó. Aqui eu peguei e passei o N embaixo do 1 aqui e tirei da raiz e virou potência. Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou devolver para a raiz. Este N que está no denominador volta aqui e fica A vezes B ali dentro. Ó, tá vendo? Por isso que isso volta nisso aqui. Então, quando eu tenho todas as propriedades das raízes, elas são possíveis de serem explicadas através de potências. Por isso que eu falei para vocês que em alguns momentos lá quando eu estava lá no ensino médio, né, eu me atrapalhava quando eu comecei a estudar as raízes, as propriedades de potência, né, de raízes, eu transformava em potência e em potência eu conseguia fazer, ó, e depois eu devolvia ela para a raiz. E assim ficou bem simplesinho. Certo? Então tem várias coisas que podem ser feitas. E lembrem que a propriedade, gente, é nos dois sentidos. Isso vira isso e isso volta nisso, tá? Então tem muita coisa que pode acontecer aqui. Por exemplo, olha uma coisa que a gente pode fazer aqui. Raiz de 4 vezes 9. Eu posso multiplicar, simplesmente tirar a raiz, né? Vamos dizer assim, ó. Se eu fizer aqui 4 vezes 9, 36, e 6 vezes 6, 36, né? Posso fazer isso, ou eu posso vir para cá, ó. Se eu tenho um produto, eu posso separar esse produto, ó, em duas raízes. Aí a raiz do 4 é 2, a raiz do 9 é 3, e 2 vezes 3 é 6. Isso aqui tem muita utilidade para a gente, tá? Então, lembrem de novo, vou repetir, hein? Propriedade de potência é coisa que você pode fazer, não é coisa que você tem que fazer toda hora. Outra coisa que eu já falei para vocês lá nas propriedades das raízes, das potências, é que tudo que funciona na multiplicação funciona de forma parecida na divisão, né? Então aqui, ó, a multiplicação pode virar a junção dessa multiplicação, né? A multiplicação das raízes vira a raiz da multiplicação, ou o contrário, né? Então vamos escrever aqui na frente, ó, se eu tenho a raiz da multiplicação, isso pode ser separado a multiplicação das raízes, concorda? Agora, nós temos isso também na divisão. O que acontece aqui? Por que isso aqui junta? Por que a raiz, né, a divisão das raízes vira
a raiz da divisão. Se a gente fizer aqui, ó, vou mexer nesta parte aqui, ó, só para demonstrar para você por que acontece. Vou colocar 1 aqui, vou colocar 1 aqui. Então, eu vou ficar com A elevado a 1 sobre N e B elevado a 1 sobre N, certo? Ó, transformei em potenciação. Como a potência é a mesma, pelas propriedades de potência, eu posso colocar tudo dentro do parênteses e colocar uma potência só. E depois que eu deixei numa base só aqui, né, com uma potência, eu devolvo para a raiz. Lembre que esse número de baixo volta aqui, né, esse N volta aqui, e aí fica lá dentro A sobre B, certo? Então, chegamos aqui, ó. Então, tem muitos exercícios que podem acontecer assim. E lembre daquilo que eu comentei, vale nos dois sentidos. Isto vira isso e isso volta nisso. Então, eu posso escrever aqui também, né, ó. Lembre que você funciona nos dois sentidos. Raiz enésima de A sobre B, eu posso separar. Na verdade, eu acho que o que mais a gente usa é isso aqui, ó. Tá na divisão, e aí a gente separa em duas. Sandro, Oi, pode falar. eu poderia também fazer naquele abre parênteses AB, fecha parênteses 1 sobre N, eu poderia calcular ali também? Então, ó, você falou bem. Eu poderia? Pode, certo? Porque vai ter muitos caminhos para seguir. Então, vamos pegar essa situação aqui, ó. Se eu já começar aqui, você vai ver que neste caso, deixa eu pegar separado aqui para a gente ver, ó. Raiz de 64, apesar dela ter raiz exata, né? Ó, vou pegar um exemplo simples aqui que me veio à cabeça. Eu tenho essa situação aqui. Eu poderia já encontrar a raiz quadrada de 64, né? E a raiz quadrada do 4. Mas eu posso também juntar. Se eu juntar eles aqui, 64 por 4, eu também tenho a opção de fazer a divisão. Aí o 64 por 4 vai dar 16. E raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, com as propriedades, você vai ver que você vai ficar com muitas possibilidades de resolução, certo? Tem vários caminhos para seguir. Nesse pedaço aqui, né? Ou poderia fazer outra coisa, né? Poderia simplesmente raiz de 64, 8, raiz de 64 de 4 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. Provavelmente se resolveria assim, né? Sim. Beleza? Mas é isso que é importante, você saber que você tem vários caminhos. E às vezes a gente vai num exercício, às vezes a gente toma uma decisão de escolher um caminho, mas para aquele exercício acaba não sendo a melhor opção. E aí às vezes a gente tem que ter a paciência de apagar, voltar e escolher outro caminho. É essa a grande vantagem das propriedades, te dar vários caminhos para você se virar com a mesma coisa. E aí que a moçada fica louco comigo, né? Fala, putz, mas e agora? Como é que eu vou saber qual que eu vou fazer? É fazendo, gente. É fazendo exercício. A experiência é que vai te ajudar a tomar os melhores caminhos, né? Beleza? Deixa eu só dar uma rabiscada aqui, porque isso aqui é um exemplo, uma situação. Bom, vamos lá para o próximo. Essa aqui também é uma propriedade famosa. Raiz de raiz, né? E a raiz de raiz, ele diz aqui que simplesmente a gente multiplica esses índices, ó. Ele vira m vezes n. Vamos fazer aqui por quê? Vocês vão ver que eu vou explicar todas esses porquês aqui através da potência. Eu vou começar aqui, ó, de dentro para fora. Isso aqui eu vou transformar em raiz. Então, este n vai passar aqui, ó. Então, vai ficar assim, raiz de m, né? Com m lá no índice. E aqui dentro vai ficar 1 sobre n. Aí eu vou, de novo, transformar isso aqui em... vou tirar a raiz. Então, esse m, ele vai passar aqui, ó. Ele divide a potência, né?
Então, tem várias maneiras também de fazer isso, mas vai ficar assim, 1 sobre n dividido por m. Concordo? Está dividindo a potência. E aí, vamos fazer isso aqui, ó. 1 sobre n dividido por m é divisão de frações. A de baixo passa para cima invertido, né? Ela é m sobre 1. Então, fica 1 sobre n vezes, passa invertido, 1 sobre m. Então, o resultado disso vai dar 1 sobre m vezes n ou n vezes m. Certo? Ou simplesmente eu poderia ter passado aqui, né? Dividido 1, mas multiplicando n. Fato é que isso aqui vai ficar 1 sobre m vezes n. E aí, devolvendo isso aqui para a raiz, o denominador, né? O denominador é o que vira o índice. Então, aqui fica m vezes n e a elevado a 1. E o 1 eu não preciso escrever. Certo? Então, dá para a gente se virar, né? Sem a propriedade de raiz. Ó, eu transformo ela em potência e me viro. Mas, esse é um caminho mais comum, né? Mais rápido daí, né? Se você lembrar a propriedade, você não precisa perder tempo em fazer tudo isso aqui que eu fiz, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Raiz quarta, raiz cúbica de 7. O que acontece aqui? Multiplica isso por isso. 4 vezes 3, 12. Então, raiz 12ª de 7. Pronto. Simplesmente. Ok? Beleza? Então, aqui um exemplo dessa situação que pode ser aplicada. Vamos fazer mais um aqui, que ele, na verdade, é uma consequência. Isso aqui é uma consequência das outras coisas que a gente já falou. Olha o que diz essa propriedade aqui. Ela diz, se eu tenho uma raiz qualquer lá, eu posso pegar um número, que é esse P aqui, ó. Eu multiplico fora por P, só que se eu multiplicar lá fora por P, para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar aqui por P também. Por que isso acontece? Mais uma vez, eu vou explicar transformando em potência. Aqui, esse N, esse M, vai passar dividido esse N, né? Transformando ele em potência. E isso não vira uma fração? Há muito tempo vocês já aprenderam sobre frações equivalentes. Por exemplo, 1/2, né? Se eu multiplicar em cima por 2, isso aqui representa a metade, né? 1 de 2. Se eu multiplicar em cima por 2, o que eu tenho que fazer embaixo? Eu tenho que multiplicar por 2 também para manter a equivalência, né? Então, em cima ficaria 2 e embaixo ficaria 4. Aqui é a mesma coisa. O que foi feito? Em cima, né, que é a parte de dentro, foi multiplicada por P. A de fora também tem que ser multiplicada por P. Então, é a de cima por P, a de baixo por P. É isso aqui, ó. Porque ele é uma fração. Por isso, né, que a gente vai acabar ficando com NP e MP. Porque se eu cortar aqui, ó, volta no que eu tinha originalmente. Devolvendo isso para a raiz, nós ficamos com o que está ali, ó. MP e A elevado a NP. A gente volta nisso aqui, ó. E a mesma coisa que a gente fez multiplicando, a gente poderia simplificar também, tá, gente? A gente poderia fazer uma simplificação. Por exemplo, ó. Vamos fazer uma aqui da multiplicação primeiro. Eu tenho lá raiz cúbica de 7 elevado a 2. Então, se eu quiser ou se eu precisar multiplicar aqui por 3, lá dentro você tem que também multiplicar por 3, tá? E aí fica assim, raiz nona de 7 elevado a 6, certo? Ah, mas e se eu quiser voltar agora? Então, agora é a volta.
ou, né? Fazer uma volta aqui, ó. Tá vendo que é 9 e 6? Se você quiser, você pode dividir aqui por 3. Só que se você dividir lá fora por 3, lá dentro você tem que dividir por 3 também. E aí como é que fica? Ele volta no que você tinha antes, né? 9 dividido por 3 é 3. E 6 dividido por 3 é 2. Então, a gente tem que associar os conceitos matemáticos básicos, assim, de entendimento disso aí, né? Sobre as propriedades das raízes, né? Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui. Há um basiquinho aqui, ó. Por exemplo, similar a isso, né? Na verdade, em vez de multiplicar, a gente vai simplificar. Olha aí, ó. Eu tenho 8 lá fora e 4 aqui dentro, né? O que eu posso fazer? Eu posso dividir aqui por 4 e posso dividir aqui dentro por 4 também, ó. Então, não é só multiplicação, né? A divisão também funciona. Então, aqui, quando eu fizer a divisão, 8 dividido por 4 dá 2. E lá dentro, 4 por 4 fica 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Olha que transformação, ó. Ah, professor, não lembrei. Opa, não lembrei disso aqui, né? Vou fazer aqui de novo, ó. Não lembrei que podia simplificar. Aí que eu falei para vocês que aquela propriedade de transformar em potência me ajudou bastante. Ah, mas eu lembro que eu posso pegar esse 8 e passar dividindo. Então fica 4 oitavos. E 4 oitavos, você vai ver que vai dar para cortar aqui, né? Que vai dar para simplificar. E aí fica 1 sobre 2. Transformando em raiz de volta, vai ficar raiz quadrada de 3. Então, perceberam que nós temos vários e vários e vários caminhos para fazer a mesma coisa? Né? Então, isso é importante a gente ter noção de conhecer as propriedades para você ver as regras do jogo, para você saber o que você vai fazer. Tá certo? Beleza. Então, nossa primeira parte da nossa aula era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, as propriedades. Tá ok? Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.